Boa tarde, meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aqui no Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui, e queria agradecer a vocês o apoio que vocês dão ao meu trabalho, pedir para vocês continuar me ajudando, dando essa força para mim aí, para mim continuar em frente aí, continuar caminhando em frente, levando o meu trabalho para mais pessoas. Então, dê um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, dê essa força para mim. Eu estou faltando menos de 100 inscrição para chegar nas 2.000 inscrições. Dá essa força para mim aí, para me chegar rápido, tá bom? E aquele irmão que quiser conversar comigo, quiser me fazer uma pergunta, quiser ser meu amigo, quiser bater um papo comigo, é só você colocar nos comentários aí que quer falar comigo. Ou mesmo você que não concorda comigo, quiser me questionar com respeito, é claro, respeitando aqui o meu trabalho, pode me questionar, eu fico feliz. Pode entrar em contato aí, falar que quer conversar comigo. Eu passo aí o meu WhatsApp, a gente vai conversar, vai bater um papo legal, nós vamos trocar uma ideia aí, tá bom? Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu acho que nós temos que respeitar as opiniões uns dos outros. Eu estou aqui falando aqui, mas eu posso cometer um erro, quem sabe? Quem sabe eu posso falar alguma coisa aqui que está errado. E você, me questionando aí, você vai me ajudar a corrigir o meu erro, tá bom, meu irmão? Te agradeço muito. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo hoje sobre um assunto que eu já falei sobre ele aqui. Mas esse assunto ele é tão interessante, porque outro dia eu vi um vídeo no YouTube de uma testemunha de Jeová falando uma palavra tão suja a respeito do Espírito Santo, uma falta de respeito tão grande com o Espírito Santo de Deus, que sinceramente, eu fiquei impressionado. Como é que pode um ser humano desconhecer a palavra de Deus como esse senhor, testemunha de Jeová, desconhece? Porque a Bíblia diz que se você pecar contra Deus, ser-lhe-á perdoado. Se você pecar contra Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não. Se você pecar contra o Espírito Santo, esse aí não tem perdão. E pela palavra que eu ouvi nesse vídeo desse senhor, eu acho que ele pecou feio contra o Espírito Santo. Então eu vou fazer um vídeo aqui, porque quem sabe esse senhor está me assistindo, E ele vai saber quem é o Espírito Santo de Deus. Viu? Então tá bom, meus irmãos. Olha, as testemunhas de Jeová, elas dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa espiritual. Segundo eles, o Espírito Santo é uma força ativa. Ou seja, o Espírito Santo é semelhante a uma corrente elétrica. Ó, eu estou aqui, aqui tem uma lâmpada aqui do lado, aqui fazendo a iluminação do meu vídeo aqui, Tem uma corrente elétrica aqui vindo para cá aqui no fio aqui para acender essa lâmpada. Segundo eles, o Espírito Santo é como essa corrente elétrica aqui, Eles dizem isso com base em um único texto isolado. Um único texto isolado e que não tem nada a ver com isso aí e que eles falam isso. Quer ver? É o texto de Atos, capítulo 2, versículo 4. Aqui diz que quando os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, ali nas festividades de Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Bom, segundo eles, segundo as testemunhas de Jeová, uma pessoa não pode ficar cheia de outra pessoa. Segundo eles, uma pessoa não pode ficar cheia da outra. Eles não entendem que está se tratando de uma pessoa espiritual e de uma pessoa física. Que a pessoa física, ela pode ficar cheia da pessoa espiritual, sim. Mas eles não entendem isso. As testemunhas de Jeová não entendem isso. Agora veja, meus irmãos. É muita falta de conhecimento bíblico desse pessoal falar uma coisa dessa. Olha, porque, olha aqui, existe tantos textos bíblicos onde fala de pessoas endemoniadas, pessoas que ficaram possessas do demônio.
O demônio é uma pessoa espiritual e ele entra no corpo de uma pessoa carnal e a pessoa fica endemoniada. Então, a Bíblia, por exemplo, é cheia de exemplos disso. A Bíblia fala de muitas pessoas endemoniadas, onde Jesus chegava ali, né, e expulsava o demônio. A Bíblia fala de um que estava endemoniado, Jesus chegou e expulsou o demônio, e o demônio entrou nos porcos e fez com que os porcos, uma porcada, né, descesse e caísse num despenhadeiro. Então veja, meus irmãos, veja que as testemunhas de Jeová não têm conhecimento bíblico. Não. As testemunhas de Jeová só vai até onde o corpo governante permite. Os demônios entravam no corpo das pessoas e possuíam as pessoas. E até hoje isso acontece, ainda existe atualmente, muito raro. É muito raro, mas ainda existe pessoas que estão possuídas por demônio. Agora, eu vou citar aqui um exemplo melhor. Eu vou citar um exemplo melhor aqui para as testemunhas de Jeová. Olha, se somente uma força ativa pode entrar no corpo de uma pessoa, preste atenção, testemunha de Jeová. Se uma força ativa, se somente uma força ativa pode entrar no corpo de uma pessoa, se somente uma força ativa pode entrar no corpo de uma pessoa, então Jeová e Jesus são força ativa. Se somente uma força ativa, se uma pessoa espiritual não pode entrar no corpo de uma outra pessoa, se somente uma força ativa pode entrar no corpo de uma pessoa, então Jeová e Jesus são força ativa. E eu vou mostrar por quê. Olha, nesse caso, Jeová e Jesus não seriam pessoas espirituais. Segundo esse texto que eu vou ler aqui, então Jeová e Jesus também seria força ativa. Então vamos ler comigo aqui. Vamos ler comigo aqui Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23. Vamos ler aqui as palavras do próprio Jesus. Vamos ver o que o próprio Jesus disse. Olha, preste atenção aqui, testemunha de Jeová. Palavras do próprio Jesus, não são palavras minhas não. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus disse assim, olha, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, meu Pai o amará, viremos para ele e nele faremos morada. Viram? Jeová e Jesus fará morada na pessoa que ama Jesus. Viram, meus irmãos? Agora me responda uma pergunta. Se Jesus e o Pai fazem morada nos seres humanos, porque eles são pessoas espirituais, não é verdade? Jeová e Jesus faz morada nas pessoas. Por que o Espírito Santo, não pode fazer? Hein? Me responda. Se o Espírito Santo é uma força ativa, porque ele entrou nas pessoas. Então, Jeová e Jesus também são. O Espírito Santo é uma força ativa porque ele entrou nas pessoas ali. Então quer dizer que nesse caso aí, Jeová e Jesus também são forças ativas. E aí, vocês vão admitir que Jeová e Jesus não são pessoas? Que Jeová e Jesus são força ativa? O que vocês acham? Ou vocês vão aceitar que o Espírito Santo é uma pessoa espiritual? Eu gostaria de... eu vou raciocinar com vocês aqui. Nesse caso aqui, o texto está dizendo que se o Espírito Santo é uma força ativa, Jeová e Jesus também são força ativa. Agora, qual que vocês preferem aceitar? É que Jeová e Jesus também são força ativa ou que o Espírito Santo é uma pessoa espiritual também, assim como Jesus e Jeová? Qual que vocês preferem? Olha, meus irmãos, agora deixa eu fazer uma outra pergunta para as testemunhas de Jeová. Tem uma outra pergunta aqui que eu tenho assim, uma certa dúvida e que eu queria que as testemunhas de Jeová me esclarecessem. Porque as testemunhas de Jeová são peritos na Bíblia, pessoa que entende. É o pessoal que mais conhece a Bíblia que eu conheço, é as testemunhas de Jeová. O pessoal conhece a Bíblia mesmo. São estudiosos da Bíblia.
Tem até um senhor chamado Thompson Vieira que diz que é especialista em testemunha de Jeová. Eu queria que vocês me esclarecessem uma coisa aqui. Porque eu tenho uma dúvida muito grande. Olha, na Bíblia de vocês, na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, na TNM, essa famosa Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ali chama o Espírito Santo de força ativa de Deus. Ali diz que a força ativa de Deus pairava sobre a superfície das águas. Sabia? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ali chama o Espírito Santo de força ativa de Deus. Mas no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 41 e no versículo 38, lá chama o Espírito Santo de Espírito de Deus. Agora, por que é que no mesmo livro da Bíblia, num texto, chama o Espírito Santo de força ativa e no outro chama de Espírito de Deus? Eu fico intrigado com essas coisas. Eu fico intrigado com essas coisas. Por quê, gente? Será que isso é para induzir as pessoas ao erro? Será que isso é para induzir as pessoas ao erro? Só pode ser, né? Para induzir as pessoas ao erro. Ou será que isso é para desqualificar o Espírito Santo? Qual que é a hipótese mais acertada nisso aí? Olha, meus irmãos, sinceramente, a gente fica meio pensativo, né? Isso é para desqualificar a pessoa do Espírito Santo. Agora, preste atenção. Meus irmãozinhos, testemunhas do corpo governante, porque vocês não são testemunha de Jeová. Vocês são testemunhas do corpo governante. Deixa eu raciocinar com vocês aqui sobre uns textos bíblicos aqui a respeito do Espírito Santo. Porque vocês só lê aquele texto onde fala que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês só lê aquele texto, vocês não lê os outros. Vocês tinham que ler mais textos que falam sobre o Espírito Santo. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ali Jesus está dizendo que o Espírito Santo guia, o Espírito Santo fala e o Espírito Santo anuncia as coisas que há de vir. Vocês já viram uma energia elétrica guiar, falar e anunciar as coisas que há de vir? Se vocês já viram, então me informa aonde que está essa energia elétrica que faz essas coisas, porque eu quero ela conhecer, eu não conheço. Uma energia elétrica que guia, que fala e que anuncia as coisas que vão acontecer. Me fala onde tem essa energia elétrica que eu quero ir lá conhecer. Agora, outro texto, palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Jesus está dizendo que o Espírito Santo glorifica Jesus. Me fala onde tem uma energia elétrica que glorifica Jesus, que eu quero ela glorificar junto com ela. Eu vou sentar lá junto com essa força, com essa energia elétrica, ajoelhar, né? Eu vou ajoelhar lá junto com essa energia elétrica e vou glorificar Jesus. Me fala onde está essa energia elétrica. Bom, meus irmãos, agora, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo dá testemunho dele. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Meus irmãos, testemunha do corpo governante, me fala onde tem uma energia elétrica que dá testemunho de Jesus. Que eu vou lá ajudar ela, vou ajudar essa energia elétrica a dar testemunho de Jesus. Vou trabalhar lado a lado com ela, dando testemunho de Jesus, porque eu dou testemunho de Jesus com todo prazer. Agora veja, meus irmãos,
Precisa de mais prova? Precisa de mais provas de que o Espírito Santo não é uma força ativa? Que o Espírito Santo é uma pessoa espiritual? Precisa de mais prova? Então vamos mais uma provinha aqui. Olha, quando Jesus acabou de ser batizado, o Espírito Santo desceu ali em forma corpórea de uma pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu dizia: Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho, o amado, em quem me comprazo. Mas agora as testemunhas de Jeová, com aquele raciocínio que eles têm, né, que eu não vou falar de quê, que eles têm, com aquele raciocínio que eles têm, aquele raciocínio tão genial que eles têm, eles vão falar, mas que desceu aí foi uma pomba, não foi uma pessoa espiritual. Eles vão falar que desceu. Só que vocês esquecem de uma pequena coisinha. O Espírito Santo é Deus, e Deus transforma no que Ele quiser. O Espírito Santo é Deus, e Deus transforma no que Ele quiser transformar. Agora, se vocês têm dúvida que o Espírito Santo é Deus, leia, por favor, Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Se vocês não acreditam, até aqui ainda não deu para vocês acreditar que o Espírito Santo é Deus, então leia Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E veja que o Espírito Santo é Deus. Então, eu gostaria que esse senhor, que eu vi um vídeo dele no YouTube, falando uma palavra chula, uma palavra de baixo calão, se referindo a Jesus, eu gostaria que, se ele estiver assistindo esse vídeo, que ele tivesse aliás, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, falando uma palavra chula, de baixo calão, a respeito do Espírito Santo, eu gostaria que ele, se estiver me assistindo, ele pensasse duas vezes antes de falar do Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Viu? Se você pecar, qualquer outro pecado que você cometer, você terá perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Viu, meu irmão? Então pense duas vezes antes de sair falando, escutando esse corpo governante sujo de vocês aí e falando mal do Espírito Santo de Deus.